Graça e paz, estimados e queridos ilustres estudantes do curso avançado de Teologia. Estamos aqui mais uma vez para a nossa quarta aula de Bibliologia. Nesta aula vamos falar especificamente sobre as línguas e os materiais da Bíblia. As línguas línguas usadas para o registro dos livros sagrados, assim como os materiais que foram usados para o registro das escrituras sagradas. Até a aula 3, nós falamos sobre a inspiração, né? Que é o processo que envolve o registro, né? O registro da revelação de Deus. Deus revelou as escrituras e coube aos homens registrarem aquilo que Deus revelou, a revelação de Deus. Isso nós chamamos digamos, a inspiração, okay? O meio pela qual Deus usou para que a mensagem, a sua revelação fosse registrada pelos profetas. Também vimos a canonização, né, que é o processo pela qual o povo de Deus reconheceu que os livros inspirados são de facto autênticos, são genuínos, são de facto de proveniência divina. Agora, para esta mensagem da Bíblia que foi registrado e foi reconhecido pelo povo de Deus ser espalhado a fim de alcançar novos crentes e também se propagar de geração a geração, houve necessidade então de se fazer cópias, né, traduções com cópias e com traduções, né, desses escritos tidos como sagrado. Que é desse processo que nós vamos falar nesta aula. O processo que consistiu em produzir, né, além de produzir, né, já temos produzido os livros que foram de facto reconhecidos como sagrado. Agora, por causa do fator tempo, né, houve necessidade de esses registros que são sagrados serem transmitidos, né, de geração a geração até chegar nos nossos tempos. Vamos então falar especificamente desse processo, que de facto foi um processo longo, né, e que nela nós de facto reconhecemos a soberana providência divina, pois se assim não fosse, né, as escrituras sagradas teriam se perdido ao longo do tempo, como muitos livros, né, na história se perderam e não chegaram até nós. Ok. Sabemos pelas escrituras que Deus ele tem várias maneiras, né, várias opções de se comunicar com os seres humanos. Nós lemos isso no texto de Hebreus, capítulo 1, versículo 1, onde nos diz que antigamente Deus falou de várias formas, né, aos pais por meio dos profetas, e nos últimos tempos nos falou por meio do seu Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo. Então aí nos mostra que Deus, né, tem falado, tem se revelado para com os seres humanos de formas diversas. Nós nas escrituras vemos Deus de facto a usar várias formas para fazer chegar ao homem, né, a sua revelação. Nós temos visto Deus na Bíblia usando anjos para transmitir o recado. Nós também temos visto o povo de Deus, por exemplo, lançando sortes, né, para saber qual era de facto a vontade de Deus para assuntos específicos. Vemos também Deus a
falar de forma audível, né? Vemos em Êxodo 3, Romanos 2,15, né? Deus falando de forma audível. Também vemos Deus falando, né? Por meio da criação, Salmos 19, 1-6. Vemos também Deus se manifestando por meio de milagres direito, né? Ou obras extraordinárias. Pronto, também vemos Deus, né? Às vezes também fala com os seres humanos por meio de sonho, por meio de revelação, por meio da própria consciência, né? Então, todos esses são meios que Deus, de facto, tem à sua disposição para Ele fazer a sua revelação, né? Conhecido pelos homens. Entretanto, todos esses meios que nós apresentamos, né, têm as suas limitações, têm, de facto, as suas desvantagens. Por exemplo, o envio de anjos, né, para trazer cada uma das mensagens, né, às várias pessoas. Nesse caso, haveria necessidade desse anjo tiver que aparecer em várias ocasiões, várias vezes, né, para várias pessoas, né? E pronto, nós vemos aí a necessidade do anjo aparecer várias vezes, né? E mesmo assim, né, ainda há o perigo das pessoas de facto não compreenderem corretamente, né, a mensagem que o anjo de facto entrega, né, nas pessoas, a essa necessidade, né, por várias limitações que os seres humanos têm, né. Os outros meios também, outros meios como visões, há a possibilidade da pessoa compreender mal, mesmo os sonhos, né, a voz da consciência, nem sempre o homem de facto compreende corretamente, né? E há o perigo de a pessoa receber a mensagem de forma distorcida, isso por causa da limitação do próprio ser humano. Portanto, considerando tudo isso, vê-se claramente que a transmissão por meio da escritura, né, ela é a mais viável se formos a comparar com os outros meios apresentados acima. Claramente que a linguagem escrita, né, ela é mais vantajosa. Por que da linguagem escrita? Por que Deus escolheu a linguagem escrita para transmitir a mensagem dele, que é a mensagem bíblica, aos homens? Nós temos aqui destacado alguns elementos que demonstram a superioridade da linguagem escrita em relação, né, a outros meios de comunicação. Nós temos, por exemplo, a linguagem escrita torna-se algo permanente, ou seja, ela é muito mais, ela, uma vez a mensagem registrada por escrita, né, ela dura mais tempo, né? Ela tem permanência, né, mais, de facto, mais considerável se nós formos a considerar uma comunicação assim oral, né? Oral, a pessoa pode esquecer, a pessoa pode distorcer, né? Já uma mensagem registrada por escrito, né? Ela está aí, escrito, está aí, né? Para ser consultado a qualquer instante, né? E isso de facto imortaliza, né, a mensagem, isso que está escrito por meio de um registro escrito, entregue aos homens, né? Se torna o escrito registrado, né, imortal. Isso acontece com a Bíblia, né? Está conosco, já está na humanidade, né, na mão da humanidade, cerca de 2000 anos, né? E até hoje nós podemos consultá-la, podemos estudá-la, né? De facto podemos, por meio do que está escrito, né, percebermos corretamente aquilo que os autores, né, registraram, aquilo que eles queriam de facto, aquilo que eles pretendiam transmitir aos seus leitores. Outro elemento também, né,
trazemos aqui, né, o registro escrito é mais preciso, né, mas está escrito, né, quer dizer que há a melhor precisão na transmissão da mensagem, né, comparando com os outros meios, é mais permanente, é mais objetivo e mais facilmente disseminável, quer dizer que com mais facilidade essa mensagem pode ser expandida, né, em várias partes do globo terrestre, né? Ok, então essas são as vantagens da linguagem escrita. Claramente, né, foram os motivos que levaram Deus a decidir escolher transmitir a sua palavra por meio da linguagem escrita, em vez de usar os outros meios. Então, destacamos assim cinco, cinco vantagens da linguagem escrita, né? Eis aí, a primeira é a precisão, ela é mais precisa. A segunda, ela é mais permanente. A terceira, ela é mais objetiva. E a quarta é de fácil disseminação, né? Pode ser propagado com mais facilidade. Ok, vamos falar da primeira vantagem, né, da linguagem escrita, que é a precisão, né? Para um autor escrever um livro ou um documento, primeiramente é necessário que esse autor, né, compreenda corretamente o pensamento que ele quer transmitir, né? Ele tem que compreender primeiramente o que ele quer transmitir, né, para outras pessoas. E tão logo, nesse caso, o autor escreva corretamente, né, o pensamento, né, a mensagem num registro, né, pode ser, né, facilmente compreendido, né, pelo leitor, né? O leitor, por sua vez, né, pode entender, né, com precisão o pensamento que o autor quis de facto transmitir no seu escrito, ok? Por quê? Porque o leitor tem, né, tem a primazia de acessar o documento escrito, estudá-lo, lê-lo, né, e de facto assim decodificar o que passava na mente do autor, ok? Então, os conhecimentos entesourados, isso nós temos aqui no nosso planeta, né? Todos os tesouros de conhecimento que se tem propagado de geração a geração, na sua maioria, né, são por meio de registros escritos, né? Por meio da escrita, conhecimentos que foram descobertos há mais de 4, 5 mil anos atrás, né, continuam no meio da humanidade até nos dias de hoje. Isso demonstra, né, a eficácia, né, do método escrito. É muito eficaz, de facto. É uma precisão tal. Segundo, né, é a permanência. Né? Outra vantagem, como já dissemos, é que a escrita é mais permanente. Né? É um dos meios pela qual se pode preservar o pensamento ou a expressão sem que os percarmos, né, por causa de lapso da memória, por vacilação mental ou por intrusão em outras áreas. Só para lembrar os irmãos, né, no passado, né, os registros bíblicos eram conservados por meio da memória. As pessoas gravavam, né, decoravam as histórias bíblicas, né, e assim se transmitia, né, de uma geração para outra, né, por meio oral. Mas pode-se ver claramente que a transmissão oral tem muitos defeitos, né? A pessoa pode se esquecer, né? A pessoa pode confundir, né? De facto, ao misturar né, aquilo que é o texto sagrado com assuntos de outra área, né? Então, não é muito, de facto, viável. Já, né, na escrita não acontece isso, né? Cai o documento escrito, né? Qualquer um que saiba ler, né, consegue de facto acessar o documento, né, por muito tempo. Pode passar gerações e gerações, né, os documentos de facto, né, são a melhor forma de conservar os pensamentos, conservar as ideias, né, para durar mais tempo. Além disso, o registro escrito estimula a memória do leitor e instiga a sua imaginação de modo a incluir diversas implicações latentes nas palavras e nos símbolos do registro. Essa é uma outra vantagem da escritura. Né? O escritor pode ter escrito, né, um pensamento no texto,
o leitor, ao ler o pensamento, né, que o autor registrou no texto, né, isso estimula a memória do leitor, né, a buscar certas implicações, né, várias implicações daquilo que está escrito. Né? Isso, de facto, né, leva o leitor a ir além daquilo que está escrito, nesse caso, tomando em consideração as implicações do que está escrito. Né? O escritor pode apresentar um pensamento e esse pensamento apresentado pelo autor, né, traz outras implicações, né? E isso de facto estimula a mente do leitor, ok? Isso é outra vantagem, mas aqui o ponto né, principal é, né, que te permite a mensagem, desse caso, ser propagado, né, e ser conservado, né, por muito mais tempo. Outro elemento, né, outra vantagem da escritura é objetividade. Né? Quando a ideia está escrita, né, está escrita, ela carrega consigo uma marca de irrevogabilidade. Está escrito, não tem como alguém revogar o que está escrito. Né? Está escrito. Ok? Então, isso de facto isso é uma vantagem muito grande para o documento escrito, né? Isso preserva, nesse caso, né, contra as falsas interpretações do que está escrito, né? Porque estando escrito, né, qualquer tentativa de má interpretação é só recorrermos ao documento, né, consultarmos o que está escrito, ok? Isso é de facto de extrema importância. E a última vantagem que nós temos com a linguagem escrita é a sua disseminação. Né? Já avançamos aqui que a tradição oral, né, quando se transmite um pensamento, uma mensagem de forma oral, né, de acordo com o tempo, né, há a tendência da mensagem sofrer corrupção. Né? Isso é normal, nós vemos nas histórias, né, por exemplo, a história do dilúvio, né, encontramos já variações, né, de quando nós passamos, vamos de localidade para localidade, nós encontramos a mesma história, mas contada já com algumas variações. Isso é próprio, né, próprio quando uma história é transmitida de forma oral, ok? Mas isso não acontece com a transmissão, né, via escrita, né? Porque o que está escrito. Logo mesmo a propagação, né, quando propaga-se um documento, propaga-se por completo, né, a mensagem fielmente como o autor de facto registrou, ok? Então, esse é uma outra grande vantagem da, 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 da propagação da mensagem em forma escrita. E aqui fica claro então, né, que por esses quatro elementos Deus achou conveniente, né, propagar a sua revelação à humanidade, né, de modo especial, né, para as gerações futuras, né, usando este método, né, como de facto podemos ver que é o método mais viável, é o método de facto mais seguro, que melhor se enquadra com as necessidades de Deus em conservar, né, que a mensagem bíblica atingisse várias gerações, né, em toda a parte do mundo, em todas, né, em todas as raças e tribos, né, tivessem acesso à sua palavra. Nada seria melhor do que de facto o uso, né, do texto escrito, ok? Vamos agora falar das linguagens da Bíblia. É de extrema importância conhecermos as linguagens em que os textos da Bíblia foram escritos, pois isso vai ajudar muito no nosso estudo das Escrituras Sagradas, ok? Para adiantarmos, né, nós sabemos que as nossas Escrituras estão divididas em duas partes. Nós temos o nosso Antigo Testamento e nós temos o nosso Novo Testamento. Né? O Antigo Testamento foi escrito, né, em línguas, né, de famílias semitas, né? As línguas, estamos a falar basicamente das línguas hebraica, né?
A maior parte do Antigo Testamento foi escrito na língua hebraica, no hebraico antigo, que é uma língua que apela ao coração, né? E outra língua é a língua siriaca ou siriaco, que é também chamado por aramaico. Então, essas são as duas principais línguas em que o Antigo Testamento foi escrito. A maior parte dos livros foram escritos no hebraico, né, e algumas passagens foram escritas em aramaico. Okay? Hebraico, né, é a língua principal do povo hebreu, né, dos israelitas. O aramaico também eles falavam, né, também falavam, é uma língua que era muito falada aí no Oriente Médio, nos tempos bíblicos. Okay? Agora, nosso Novo Testamento, com a exceção do livro de Mateus, que foi escrito em hebraico, né, uma parte dos livros foram transmitidos na língua grega. Apesar de claramente encontrarmos aí fortes influências da língua aramaica, que era a língua que o povo do Novo Testamento falava, né, mas os manuscritos foram registrados em grego. Okay? Mas, entretanto, encontramos aí influências também da língua do latim, né? Do latim e do aramaico, ok? Mas a língua principal do Novo Testamento, né, é a língua grega, é o grego koiné, né? O grego antigo, ok? Que era o grego vulgar, né? O grego popular, que no século I era dominante, ok? Então vamos seguir avante. Já dissemos que a língua hebraica é a língua principal do Antigo Testamento, né? Okay? O aramaico era a língua dos sírios, tendo sido usado em todo o período do Antigo Testamento, né? Durante o século VI a.C., o aramaico se tornou a língua geral de todo o Oriente Próximo. Já falamos sobre isso. Vamos seguir avante. O Novo Testamento, já dissemos que ele foi escrito em grego, mas com influência do aramaico. A língua que os povos do Novo Testamento falavam era a língua aramaica, ok? Era o aramaico e pronto, o grego era a língua culta, né? Era a língua também que facilitava a propagação, né, da mensagem cristã, visto que o escopo de Jesus era que o evangelho fosse anunciado em todo o mundo, né? Então era de interesse, de facto, os registros dos livros, né, da mensagem de Cristo serem conservados em grego para facilitar a sua expansão, né, nos quatro cantos do mundo antigo. Essa é a razão principal, né, que levou na compilação dos livros do Novo Testamento, usando a língua grega, que era a língua que facilitava a propagação para os quatro cantos, né, do mundo antigo. Naquela altura o grego era a língua principal do mundo antigo, né? Assim como é o inglês nos dias de hoje, assim era no passado a língua grega. Ok? Ok. Então, vamos avançar. Penso que em termos de língua ficou essencial, né? Recapitulando, o Antigo Testamento foi escrito pela língua hebraica, que é a principal, depois alguns textos na língua aramaica, né, ou siriaco. O Novo Testamento foi escrito na língua grega, excepto o Evangelho de Mateus, que foi primeiramente escrito na língua hebraica e traduzido para a língua grega, ok? Penso que em termos de língua, isto é o essencial. Vamos agora falar um pouquinho, né, da história da escrita. Vimos que a mensagem de Deus, né, Deus escolheu que a mensagem, né, os textos sagrados, né, a revelação, né, fosse mantida em forma escrita. Aqui nós devemos adiantar que, na verdade, a escrita, né, é muito antiga, né? O mundo, a humanidade, os seres humanos vêm a usar a escrita para registrar pensamentos, ideias, já há muito tempo, né? As evidências que nós temos disponíveis nos mostram que já há cerca do ano
4000 antes de Cristo, né, já existia a escrita. Okay? No segundo milênio antes de Cristo, né, várias experiências conduziram ao desenvolvimento do alfabeto e de documentos escritos por parte dos fenícios. Né? Os fenícios foram eles que nos legaram o alfabeto. Okay? Então isso demonstra que já antes da época de Moisés, Moisés viveu mais ou menos cerca do ano 1450 a.C., né, já o mundo estava, né, já o mundo usava a escrita. Né? Então, quer dizer, quando já no tempo de Moisés, de facto Moisés já existe numa época em que o mundo já estava civilizado, já existia a escrita, né? As pessoas já conseguiam registrar, escrever pensamentos, ideias, né? Livros, já havia livros disponíveis naquela altura. Então Moisés simplesmente fez uso, né, do que já estava disponível na época dele. Okay? Já no ano a 3500 a.C., os sumérios já usavam tabuinhas de barro, né, para a escrita. Né? Eles usavam a escrita cuneiforme, né, que era basicamente por meio de símbolos e figuras. Né? Esses símbolos e figuras é que constituíam, nesse caso, né, a mensagem, nesse caso os sons. Né? Por meio desses símbolos e figuras, eles conseguiam registrar pensamentos, ideias, mensagens, né? Codificavam por meio desses símbolos e figuras. Vamos ver nos slides a seguir, né, alguns exemplos de tábuas de barro, né, dos sumérios. Vamos ver lá os símbolos e figuras que eles usavam na escrita. Mais tarde, né, essa forma de codificar as mensagens por meio de símbolos e figuras, né, foi desenvolvido, foi transformado em caracteres e começou então a ser adotado por mais gente no mundo antigo, nomeadamente os babilônios também adotaram, né, adotaram esse sistema que basicamente foi uma contribuição dos sumérios. Né? Ok. Isso é um pouquinho de história, né, da escrita. Ok. Se usava escrita para resistir. Também temos aqui duas tábuas, né, que mostra tábua de barro, né, que mostra os símbolos e figuras que os sumérios usavam, né, para registrar, para escrever, né, para escrever mensagem. Naquela altura ainda não existia o alfabeto, né, eles escreviam com base nessas imagens que os irmãos conseguem ver aí. Né, cada imagem, cada figura, cada símbolo aqui, né, tinha um significado, significava algum som. Né, com base nessas imagens e figuras, eles conseguiam registrar os seus pensamentos, suas ideias, suas mensagens. Okay? Só que não era fácil, não era para qualquer um. Né? Existiam mais de 2000 símbolos e figuras que eles tinham que conhecer para conseguirem, de facto, escrever e ler. Era um trabalhão, era algo muito difícil, não era para todo mundo. Okay? Mas conseguiam se comunicar, o mais importante. Né? Mais tarde, então, foi desenvolvido aqui esses caracteres, né, para substituir aqueles símbolos. Temos aqui o alfabeto cuneiforme, então, os símbolos, e colocamos aí abaixo o equivalente do nosso alfabeto de hoje, só para os irmãos terem ideia, né, com onde é que saiu de onde é que saímos até chegarmos no alfabeto, na escrita que nós temos nos dias de hoje. Okay? Muito bem. Ok, vamos agora falar dos materiais usados na escritura da Bíblia. Aqui é bom salientarmos que os autores da Bíblia, eles não inventaram meios diferentes para registrarem, né, os textos da Bíblia. Eles simplesmente usaram os materiais que eles tinham disponíveis naquela altura, né, para registrarem os escritos sagrados, por exemplo. Né? Por exemplo, sabemos que já os sumérios, né, há cerca de 3500 anos antes de Cristo, já usavam as tabuinhas de barro para a escrita, né, como vimos aí, para a escrita. Né? E nós encontramos, por exemplo, em Jeremias 17:3, né, que ele
registrou, nesse caso, né, a palavra do Senhor em tábuas de barro. Estamos a ver que Jeremias não usou um meio misterioso, não. Ele usou aquilo que ele tinha disponível naquela altura. Né? Tinha as tábuas de barro, né, que era comum, as pessoas eram comum usar tábuas de barro para escrever, e o profeta, né, usou exatamente o que era comum naquela altura. Também vemos o mesmo em Ezequiel 4:1, né? Também Ezequiel escreveu, né, nas tábuas de barro. Ok? Então, temos aqui o primeiro elemento, né, o primeiro material que era usado para a escritura. Temos aqui tabuinhas de barro, né? Temos também as pedras, né? Também as pedras, as rochas também rochas eram usadas para a escrita. Okay? Temos aqui exemplo. Temos aqui a famosa pedra moabita, muito antiga, né? Onde nela encontramos algumas escrituras que segundo os eruditos, né, fala do que? Da destruição de, de, de Sodoma e Gomorra. Temos aqui réplica das tábuas da lei, né, dos 10 mandamentos, uma réplica daquilo que Deus deu a Moisés, né? Deus deu a Moisés. Ok? Então, temos aqui pedra, temos aqui tábuas, né? Temos aqui as tábuas. Ok? E outro, além de pedras e tábua, que já vimos aí, tábuas de barro, né? Também os autores da Bíblia, né, mais tarde desenvolveram o papiro, né? Papiro, que era feito a partir de uma planta lá do Egito, né? Isso foi inventado por volta do ano 2100 a.C., né? Temos aí imagens que demonstram basicamente como é que era preparado o papiro, né? Desde o corte da planta, né? O tratamento, né? Temos aí o processo todo. Não era fácil, né? Não era fácil, era de facto algo muito difícil. Também era expendioso, né? Porque era uma planta que se encontrava apenas nas zonas quentes, né? Nem todo mundo tinham essa planta. Então os que não tinham que importar, né? Tinham que importar, né, dos territórios que tinham. Isso ficava então muito difícil, tornava de facto um rolo de papiro, né, muito difícil. Não era para qualquer um, não era para qualquer um, né? Mas então era mais um dos meios que foi usado para, né, o registro das escrituras. Okay? Temos aqui exemplo, né, de papiro, né, da Bíblia Sagrada, como podem ver aí. Ok? O papiro foi usado. Outro tipo de material também que foi usado no registro da Bíblia, né, chamamos de velino, ou pergaminho, ou couro. Né? Basicamente, o pergaminho, o velino, o couro, de facto eram produzidos através de pele de animais, né? Pele de animais, que podia ser cabra, carneiro, cordeiro ou ovelha, né? Essa pele, né, era trabalhado e tornava assim, como os irmãos conseguem ver aqui na imagem, né? Ficava assim, linho, e era usado para escrever, né? Era usado para escrever, ok? O pergaminho, né? Nós encontramos a alusão do pergaminho nas escrituras. Esses termos velhinho é basicamente a mesma coisa, né? Velhinho vem do latim, né? Velum, que significa papel, né? Papel velino, ou um pergaminho de grande qualidade, né? Então, era pergaminhos, né? Que eram feitos, como já dissemos, né? A partir do, né, da preparação da pele de animais, ok? Ok? E essa palavra pergaminho, de facto, só veio porque acredita-se que a cidade de Pérgamo, na cidade de Pérgamo, na Ásia Menor, naquela altura, foi onde foi inventado, né? Foi inventada essa tecnologia de produzir, né, esses rolos por meio de pele de animal. Por isso é que deram esse nome de pergaminho, vem de Pérgamo, nome de uma cidade da Ásia Menor, que hoje faz parte da Turquia, ok?
Outro material também usado é couro, né? Couro é muito semelhante com pergaminho, também é derivado da pele de animal, né? Por meio de processo especial, né? E produz-se então este material que também foi usado para escrever as escrituras. Nós temos aqui alguns exemplos de passagens bíblicas, né? Por exemplo, Jeremias usou o couro para registrar, né, as escrituras sagradas. Nós encontramos isso em Jeremias 36, versículo 23, né? Ok? Também Paulo usou os pergaminhos, Paulo diz que tinha pergaminhos, né? Ele fala de livros aí, pergaminhos, em 2 Timóteo 4,13, né? Então, pronto, era muito comum, né? Não só os autores da Bíblia, mesmo também os autores seculares também usavam os mesmos materiais para escreverem os seus livros, ok? Muito bem. Além dos que já apresentamos, né? Apresentamos até aqui tábuas de barro, né? Pedras, papiros, apresentamos também os pergaminhos, velinho, couro, né? Outros materiais também eram emprego, não com muita frequência, né? Mas também eram usados como os metais, né? Metais tipo bronze, chumbo, a serra, também usava-se cacos, né? Azulejo, né? Também eram usados para registrar, né, textos das escrituras.